Antes de nós começarmos, eu quero, como sempre, pedir para vocês um grande favor, de vocês comentarem através do nosso chat se vocês estão me ouvindo bem e se vocês estão vendo a apresentação que eu estou compartilhando com vocês. Ótimo, maravilha. Joia. Bom, então, quero dar as boas-vindas a vocês a mais um webinar da série Full Circle. Hoje a gente vai falar sobre o Guide, que é o produto da Zendesk que nos possibilita oferecer um portal totalmente personalizado aos nossos clientes. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante. Nós temos o botão de perguntas e respostas do próprio Zoom, que é o Questions and Answers, então eu peço que todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês encaminhem através desse botão, que ao final eu vou tentar responder as perguntas de todos vocês, tá bom? Bom, eu sou a Rebeca, faço parte do time de Customer Success da Zendesk, eu atendo os clientes aqui no Brasil e fico no nosso escritório aqui em São Paulo. Essa série de webinars que a gente vem fazendo, de Full Circle, né, como a gente chama, nós temos como objetivo mostrar as possibilidades que os produtos da Zendesk oferecem para que vocês, nossos clientes, né, atinjam os seus objetivos. Então, nos últimos meses, nós tivemos alguns webinars muito interessantes. Se você ainda não assistiu, vale a pena assistir sobre demanda. A gente falou sobre SLAs, a gente falou sobre insights, sobre gatilhos e automações, entre outros tópicos. Eu criei um link bem curtinho aqui para que vocês possam já acessar aí agora, que é o bit.ly/zendesk-br, em que vocês vão conseguir acessar o artigo que eu coloquei lá na comunidade Zendesk com todas essas gravações disponíveis, tá? E lá também vocês conseguem acessar o botão Follow, né, do lado ali do título, né, do artigo, a gente tem um botão Follow, clicando ali, vocês vão ser notificados por e-mail sempre que a gente tiver ou uma nova gravação disponível ou um próximo webinar disponível, tá? Esse é o penúltimo webinar do ano. No mês que vem, no dia 12 de dezembro, a gente vai fazer a versão do Novidades sobre o Zendesk, que a gente fez em junho e também fizemos em setembro. Então, se vocês quiserem se inscrever, já podem se inscrever através desse site, ok? Bom, esses webinars que a gente está promovendo, que fala de melhores práticas de uso do Zendesk, eles só são possíveis graças a vocês, né, graças aos nossos clientes, toda essa bagagem que a gente tem atendendo 130 mil clientes no mundo todo, são 160 países, nossos clientes atendem os clientes deles em 60 idiomas, então a gente tem desde pequenas empresas até grandes nomes, né, conhecidos mundialmente. Aqui vocês podem ver só as empresas, algumas, né, das empresas brasileiras que nós atendemos, e o nosso objetivo é trazer sempre o que há de melhor para vocês, tanto em relação a produtos quanto tendências. E aí hoje a gente vai falar então sobre o Guide, o produto Zendesk que permite a criação de uma central de ajuda com vários recursos que podem tornar a experiência dos nossos clientes infinitamente mais rica. A ideia é compartilhar com vocês as melhores práticas para a criação de conteúdo, para personalizar a central de ajuda de vocês, para segmentar de acordo com o tipo de usuário de vocês e também como fazer isso através, né, com a ajuda, na verdade, da inteligência artificial. Tudo isso com o objetivo de diminuir a quantidade de tickets que os seus agentes têm que lidar no dia a dia, oferecer a possibilidade do autoatendimento para os seus clientes e também ter um portal 100% customizado de acordo com a identidade do negócio, tá? O César fez uma pergunta aqui no chat, que é qual a estimativa de tempo. César, entre 30 e 45 minutos, tá? Essa é a estimativa. E agradeço aí ao pessoal que está comentando sobre se o áudio está cortando ou não. Obrigada, gente. Bom, vamos lá, então. Algumas pesquisas que a Zendesk fez aí pelo mundo afora, elas mostram que os clientes, eles buscam cada vez mais conseguir resolver as suas dúvidas e problemas de uma maneira totalmente independente, a qualquer hora, em qualquer lugar.
Então, isso permite com que aquele atendimento que muitas vezes a gente tem de nível 1, né, com dúvidas mais simples, dúvidas repetitivas, ele possa ser feito através de uma base de conhecimento inteligente, né, ou mesmo através dos chatbots que a gente tem tanto visto por aí. E aí, com isso, né, a gente tem agentes que podem focar em chamados mais complexos, né, podem se dedicar a resolver assuntos mais complicados, enfim, que realmente necessitem da mão e do cérebro humanos ali. E eles também podem se tornar produtores de conteúdo para tornar a base de conhecimento de vocês mais rica, né? E aí o trabalho do agente deixa de ser aquele trabalho de ficar ali respondendo tickets o dia todo, para se tornar um trabalho mais dinâmico, em que ele também consegue produzir conteúdo para ajudar os clientes de uma forma mais massiva. Um dos princípios centrais da Zendesk é justamente criar produtos e recursos que sejam simples de usar, que sejam eficazes. E aí a gente incorporou isso quando nós criamos o Guide, né, que é uma ferramenta de conhecimento e de conteúdo que oferece uma experiência melhor para os agentes, permitindo que eles sejam mais produtivos, né? E também para os clientes que acabam se tornando mais independentes, tendo uma fonte de autoatendimento com artigos, com comunidade, com portal de chamados, e aí até mesmo eles conseguem se ajudarem, não só ajudar a si mesmo, mas uns ajudarem aos outros, né? O Guide Lite, ele é gratuito e ele está disponível para todos os clientes que têm o Zendesk suporte, tá? Vale lembrar que o Guide, em nenhuma das suas versões, ele funciona sozinho. Ele tem que sempre vir acompanhado do Zendesk Suporte. E além dessa versão gratuita, que todo mundo tem, a gente tem as versões pagas, que é a Professional e a Enterprise, tá? Todas as versões, elas oferecem um ambiente responsivo, então ela se adapta à tela de todos os dispositivos, como smartphones e tablets, que é o que a gente compartilha aqui com vocês nessa imagem. Isso significa que a central de ajuda de vocês vai ter uma excelente navegabilidade, esteja o seu cliente acessando de onde estiver. E aí, eu quero compartilhar com vocês a central de ajuda, eu vou compartilhar algumas centrais de ajuda dos nossos clientes brasileiros aqui. Essa é a da Cadence, que é uma marca conhecida de eletrodomésticos. Então, muitas vezes a gente já se autoatendeu em uma central de ajuda criada com o Guide, mas a gente nem sabe, né? Afinal de contas, é possível personalizar em 100% e não fica com carinha de Zendesk. E aí a gente consegue ver nessa animação da Cadence que através do próprio site deles a gente acessa a central de ajuda, consulta os artigos, a gente abre o chamado através de um formulário de contato e eles também disponibilizam um portal para que os clientes possam acessar os chamados já criados e verem qual é o status deles, né? Mas como que isso é possível, né? É difícil? Como é que funciona? Bom, o Guide, ele tem 3 funcionalidades básicas que permitem tudo isso. A primeira delas é a base de conhecimento, que muita gente chama de FAQ, né, ou mesmo central de ajuda, que é composta por artigos que respondem às dúvidas mais comuns dos nossos clientes, tá? E esses clientes podem ser internos, como é o caso dos agentes, ou mesmo se a gente tem uma operação que atende funcionários, né, enfim. E também podem ser atendimento de clientes externos, tá? A gente tem também a comunidade, que nada mais é do que um fórum, no qual os clientes podem ali criar tópicos e trocarem informações entre si. E aí a gente tem também o portal do cliente, que permite, né, que os clientes eles possam visualizar todos os tickets que eles já abriram, né, e eles possam também fazer esse engajamento dentro da comunidade. Tudo isso, inclusive, pode ser feito com o mesmo login que eles usam para utilizar os serviços de vocês através do Single Sign-On. Então, a gente tem 2 opções. Ou o cliente acessa via single sign-on, usando o login e senha que ele já usa no sistema de vocês, ou se vocês não tiverem ou não quiserem, ele pode criar um login do Zendesk para fazer esse acesso. Então, tudo isso torna os agentes muito mais produtivos, né, já que os clientes vão conseguir sanar essas dúvidas antes mesmo de abrir um ticket, né. Mas aí vem a pergunta, será que isso funciona e o quanto funciona de fato, né? A gente tem alguns cases bem interessantes que mostram o impacto do Guide na operação dos nossos clientes. Então, eu trouxe aqui 2 deles
O primeiro é da OLX, né? Eles tiveram aí uma redução do volume de tickets de 40% depois que implementaram a central de ajuda deles. Então, pensando aí nesse número que eles têm de 200 mil tickets por mês em média, a gente pode dizer que mais ou menos 80 mil tickets deixaram, né, de ser recebidos graças à central de ajuda. E aí, no caso do Evernote, também teve algo similar. Eles tiveram uma redução aí de 17% no volume de tickets depois de passarem a utilizar o guide, e isso significa mais ou menos 700 tickets a menos por semana. Então, é um impacto muito legal. É claro que isso vai variar bastante da região, do tipo de cliente, da quantidade de tickets, da complexidade do negócio de vocês, mas a gente sabe que dá resultado. Mas e aí, por onde que a gente começa, né? Como é que eu faço tudo isso? Como é que eu tenho acesso a todas essas funcionalidades do guide? Bom, quando a gente acessa o guide, né, essa é a visão que a gente tem. Então, a gente tem ali o menuzinho lateral esquerdo que a gente já conhece, né, do suporte, com algumas opções diferentes, e o conteúdo que vai aparecendo ali do lado direito. Entrando um pouquinho mais no detalhe, na visão do administrador, a gente tem algumas opções no menu, né? Quais são essas opções? Então, a gente tem a opção de gerenciar os artigos, moderar o conteúdo, organizar o conteúdo, a parte de personalização e as permissões e configurações, tá? Eu dividi, então, a estrutura dessa apresentação em algumas partes, e eu quero condensar com vocês a parte de gerenciamento de conteúdo, que são os 3 primeiros itens que a gente encontra ali no menu do guide, tá? O conteúdo do guide, ele é basicamente subdividido entre categorias, seções e artigos. E a gente pode customizar, criá-las totalmente do zero, tá? Aqui eu peguei a central de ajuda de um dos nossos clientes para mostrar para vocês como é que isso aparece dentro da central de ajuda, tá? Então eu tenho aqui a categoria, nesse caso é a geral, a seção é financeiro, e aí eu tenho uma série aqui de artigos, desde horários e canais de atendimento, até bloqueio do software por inadimplência, todos esses artigos que fazem parte da seção financeiro. Tá, então essa é uma forma que a gente tem de organizar o conteúdo e fazer com que os nossos clientes consigam encontrá-lo de uma maneira mais simples, né? Mas aí, como é que a gente faz, então, para criar esses artigos e para definir em qual seção ele vai estar, né? É muito simples, a gente tem um editor de texto para criação de artigos dentro do guide, tá? Esse editor de texto, ele é muito simples aí para quem usa Google Docs ou para quem usa o Word, etc., vai ver que é realmente bem tranquilo, né? E aí a gente tem, então, algumas opções, né, do que a gente pode incluir, como a gente pode fazer, né. Há algumas das minhas recomendações. A primeira coisa que a gente tem que pensar, obviamente, é o título, né. O título do artigo, ele tem que ser simples, tem que ser objetivo, não dá para fazer um artigo que tem ali um título gigantesco, que as pessoas muitas vezes nem vão ler, não vão dar atenção, e preferencialmente utilizando termos que os meus clientes utilizam, para que fique mais fácil o entendimento deles, né? Depois a gente tem o corpo do texto, né? Então é o conteúdo que você vai disponibilizar para sanar a dúvida do seu cliente, tá? Então aqui eu posso ter manual completo, né, para o pessoal de TI, né? Eu já vi algumas centrais de ajuda que tem uma espécie até de apostilas, né? A gente pode incluir anexos, a gente pode e deve ter vídeos e imagens. Então a gente pode incluir ali tudo que for necessário para facilitar o entendimento de quem está buscando a informação. Depois, a gente tem algo que é muito importante, que são os rótulos de artigos, que eu chamo, né, de palavras-chave. A gente sabe, basicamente, que na hora de fazer a busca,
as palavras-chave, elas são fundamentais. Então, é muito importante que a gente preencha esses rótulos, né? A gente pode ter ali palavras que vão enfatizar os tópicos do artigo, mas eu também posso colocar palavras incorretas, que são usadas frequentemente, né? Isso é muito legal, porque às vezes o cliente, ele tem ali erros de digitação, que são muito comuns, ou o meu cliente, ele fala do meu produto de uma maneira diferente, a forma como eu me refiro. Então, esses rótulos, eles não aparecem para o cliente final e você pode colocar ali as palavras-chave que forem mais recomendadas, né, para que o cliente ache o seu artigo. Depois a gente tem ali um menu drop-down que vai possibilitar que a gente escolha qual a seção em que o artigo vai ser publicado. Então, aqui no meu caso, como eu tô, né, o meu artigo é sobre como fritar um ovo, eu escolhi aqui que ele vai ser publicado na seção que vai ter ali dicas para almoço e jantar, né, o passo a passo para fazer pratos para o almoço e jantar, né. E aí, o que é o principal, né? A gente tem que pensar, claro, na estrutura do artigo, mas pensar que a gente está contemplando de fato as dúvidas dos nossos clientes, né? Não é aquilo que a gente simplesmente acha que deve ter ali, né? Por quê? A gente pensa, é super fácil, eu vou escrever ali vários artigos e tal, enfim. Mas a gente sempre tem que ter esse foco em quem vai receber a informação. Então, eu preparei aqui algumas dicas de melhores práticas para a gente começar a criar os nossos conteúdos, né? A primeira dica é que a gente reúna informações úteis, tá? O que é isso? Eu tenho que descobrir, de fato, quais são os assuntos, as perguntas mais frequentes dos meus clientes. E como que eu faço isso? Eu posso verificar os meus one-touch tickets, né, que para quem não sabe o que é, nada mais é do que aqueles tickets que a gente resolve com uma única resposta do agente, né? Então, a gente dá uma única resposta e já altera o ticket como resolvido, e a gente entende, então, que são tickets extremamente fáceis de serem resolvidos. A gente deve, claro, pedir os feedbacks para os agentes e falar, olha, pessoal, quais são as perguntas que vocês mais recebem, né? E também a gente pode pensar nas macros que a gente já tem. Então, quais são as macros mais utilizadas e como eu posso transformar isso num artigo, tá? Uma outra dica é a gente criar um fluxo de conteúdo claro, tá? Então, eu tenho que ter um conteúdo curto, um conteúdo conciso, objetividade, né? Sempre pensando na linguagem, né? Então, qual é a linguagem do meu cliente? Claro, a gente não precisa escrever errado, não é essa ideia, né? Usar um português errado, não é isso. Mas é pensar, será que eu não estou usando muito jargão, né? Será que eu não estou me referindo a algo de uma maneira diferente do que o meu cliente se refere? E, como eu falei, usando os recursos de mídia sempre que possível. Vídeos, imagens, isso é muito bacana, até para quebrar um pouco aquela questão, né, do texto batido ali, que não é muito agradável. E aí, por fim, a gente tem que sempre focar na visibilidade da base de conhecimento. Então, como eu falei, inserir os rótulos para os artigos, que na verdade são as palavras-chave, né? Tornar o conteúdo visível com um único clique. Então, como que eu faço isso? Inserir um link para a minha central de ajuda lá na homepage do meu site, substituir, de repente, o Fale Conosco ou o contato pelo link da minha central de ajuda, divulgar isso na minha assinatura de e-mail, enfim. Uma forma que meu cliente consiga acessar facilmente essa central de ajuda, né? E permitir que os clientes descubram esse conteúdo de autoatendimento, até mesmo fazendo uma campanha, um e-mail marketing, alguma coisa nesse sentido, para falar para o cliente, olha, eu estou te disponibilizando esse portal que a gente criou especialmente para você, para que você possa se autoatender, tá? Seguindo esses passos, a gente tem, não é ter ali artigos, né, jogados ao léu, mas artigos relevantes para os nossos clientes, né? E aí, é claro que a gente também quer e deve ter uma base de conhecimento que tenha a cara da nossa marca, a cara da nossa empresa, e o Guide, ele torna isso muito simples, né? Como? Nós disponibilizamos um tema padrão para que os nossos clientes personalizem apenas com as suas imagens e cores. Então, não precisa entender de código HTML, não precisa entender de nada mais complexo, porque
vocês vão ter ali apenas que escolher a cor que vocês querem, escolher as imagens que vocês querem e pronto, né? Aqui eu trouxe o exemplo de um dos nossos clientes, né, que utilizou o tema e vocês podem ver que ficou bem parecido, tá? O que se manteve? A estrutura, então a estrutura é a mesma, tá? Só que as imagens e as cores foram totalmente personalizadas de acordo com a marca dele, né? E obviamente ali os artigos, enfim, tudo isso também. Então, é simples e indolor, tá? Mas, se você quer uma coisa mais robusta, né, quer ter ali um layout 100% customizado, feito totalmente do zero, você pode fazer como a gente fez na própria central de ajuda da Zendesk, tá? Para quem tem os planos do Guide Professional Enterprise, ou seja, os planos pagos, isso é possível. E aí eu quero trazer para vocês algumas pequenas dicas aí, só para vocês manterem essa estrutura, né, para que realmente vocês construam um layout bacana. Então, o primeiro ponto é ter categorias mostradas de forma simples e clara. Então, fica fácil ali para os nossos clientes visualizarem e saberem aonde, né, que eles precisam ir naquele momento. A gente também tem que pensar em manter, como eu falei, os títulos dos artigos concisos, objetivos, né? Um outro ponto que a gente tem que focar, manter a barra de pesquisa em destaque, isso é muito importante, porque se o meu cliente ele tiver que procurar os artigos um a um, obviamente ele não vai fazer, né? Uma outra opção muito legal é deixar os artigos mais populares disponíveis para acesso rápido, porque às vezes a pessoa nem vai precisar usar a barra de busca, ela já vai encontrar o que ela precisa ali mesmo. E aí também a gente tem que ter um menu, que nesse caso fica na parte superior, mas que tem a opção ali do cliente abrir um ticket, ou mesmo acessar a comunidade, ou no caso da Zendesk, a gente também possibilita que ele altere o idioma, enfim, algumas opções para que ele tenha acesso rápido, tá? Então, em termos de personalização, bem tranquilo, bem simples, tá? E aí a gente entra num tópico que durante as reuniões que eu faço com vocês, vocês me perguntam bastante, que é a parte de segmentação e permissão. E isso é muito legal da central de ajuda. Aí a gente abre um leque de opções muito grande, tá? Por quê? O Guide, ele dispõe ali de 4 funções diferentes, tá? Então, a gente tem ali a função do administrador, que é a pessoa que vai gerenciar o conteúdo e as configurações. A gente tem também a função de visualizador, que são os agentes, né? Aqueles agentes que não podem gerenciar o conteúdo, não podem mudar as configurações, eles só podem ver. E aí a gente tem os usuários finais, que são aqueles clientes que fizeram o login para ter acesso à central de ajuda, e os anônimos, que são aquelas pessoas que acessam a base de conhecimento sem fazer o login. Por que isso é legal? Às vezes, a gente tem determinados clientes que eu preciso ter artigos específicos para eles e que eu não quero que meus outros clientes vejam, né? Então, é muito legal porque a gente consegue restringir o acesso, tanto a artigos quanto a funcionalidades, né? De acordo com cada tipo de público que a gente tem. E até mesmo, por exemplo, ter uma base de conhecimento interna, como eu falei, só para os meus agentes, né? Uma base ali, como atender via Zendesk, por exemplo. Eu não quero que os meus clientes vejam isso, mas para os meus agentes vai ser importante. Então, eu consigo fazer essa distinção. E aí, eu vou voltar naquela tela da edição do artigo para mostrar para vocês, né, como que a gente pode personalizar quem que vai editar e publicar o artigo e também para quem que esse artigo vai estar disponível na central de ajuda, tá? Então, aqui eu tenho, né, que só os gerentes vão conseguir fazer a edição e a publicação e a gente tem um menu drop-down que mostra quem que vai ver o artigo na central de ajuda. Então, a gente tem a opção, né, de todo mundo ver, então a pessoa entrou ali na minha central de ajuda, mesmo sendo um anônimo, digamos assim, ela consegue visualizar tudo. E aí eu tenho as opções que restringem, então apenas utilizadores registrados, ou seja, aquelas pessoas que entraram com seu e-mail e senha, login e senha, tá? E acessaram a central de ajuda. Pode ser também
apenas para agentes, então, como eu falei, para você ter uma base de conhecimento interna, ou de repente artigos que ainda não podem ser publicados para os clientes, mas que os agentes precisam ter acesso. E aí eu também criei um grupo específico, que é o grupo de clientes VIP, e aí eu posso também definir que só esse grupo de clientes vai conseguir visualizar esse artigo. Tá? Então, como eu falei, essa segmentação ela cria uma série de possibilidades, fazendo com que mesmo nesse atendimento que é feito de uma forma, né, mais massiva, uma forma que eu não tenho tanto contato humano, ele seja extremamente personalizado, tá? E aí, eu entro então na parte de mais recursos, porque o guide, ele parece ser simples, mas ele vem evoluindo muito a cada atualização que a gente tem, e agora a gente tem alguns recursos que são muito legais, inclusive que contam com a inteligência artificial, e aí eu quero compartilhar isso com vocês também, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre recomendo aqui para os nossos clientes e que faz uma diferença danada é a funcionalidade que a gente chama de formulário de contato, tá? Esse formulário, ele é criado dentro do Zendesk Suporte e ele fica disponível lá na sua central de ajuda, tá? E por que eu recomendo? O formulário é uma forma excelente de otimizar a gestão dos chamados recebidos, garantindo que os agentes tenham em mãos todas as informações que eles precisam na hora de responder um ticket, ou seja, não fica aquele bate-volta de e-mail, né, que o cliente fala, tem uma dúvida, e aí o agente tem que ir lá e perguntar qual é o seu nome, qual é o seu CPF, enfim, uma série de informações, né? E uma coisa também que é sensacional, né, é no que diz respeito à triagem e encaminhamento de tickets, porque o formulário ele vai ser sempre a melhor pedida para que a gente consiga ter gatilhos mais assertivos. Então, dependendo, por exemplo, no meu campo, eu tenho um campo ali, que nesse caso eu estou mostrando, né, o formulário do Telecine Play, né, e aqui eu defini aqui que a minha dúvida, né, o meu problema em relação a login e senha. Então, de repente, eu selecionando essa opção, eu já vou ser encaminhada diretamente para um departamento que cuida só disso, né, ou para um grupo de agentes que cuida só disso. É muito mais simples do que cair numa fila geral e eu ter que ter uma pessoa fazendo essa triagem manualmente, tá? Então, o formulário realmente é excelente e a gente pode criar campos, pode customizar esses campos, pode torná-los ou não obrigatórios, enfim, existe aí uma série de coisas que a gente pode fazer através dos formulários, tá? Depois a gente tem também um outro item que eu gosto bastante de sugerir para os nossos clientes, que é o Web Widget, tá? Ele também é configurado através do Zendesk Support, está incluído em todos os planos e é uma forma de disponibilizar em qualquer lugar do seu site o atendimento ao cliente. Então, aqui também é um cliente nosso, eu estou no site deles, e aí, como vocês podem ver, aparece um íconezinho aqui no canto direito, isso pode ser personalizado, pode ser no canto direito, no canto esquerdo, da cor que vocês quiserem, e aí, os clientes, eles podem pesquisar na base de conhecimento, então, o primeiro ponto, ele vai colocar ali a dúvida dele, vai aparecer os artigos que eu tenho na minha central de ajuda falando sobre esse assunto. Eles podem também, se eu tiver esse produto habilitado, iniciar um chat em tempo real. Eles podem também abrir um chamado via formulário de contato. E se eu tiver o Zendesk Talk, eles podem também solicitar uma ligação telefônica. Então, isso aqui ele pode ser inserido não só na central de ajuda, mas também em qualquer página do site de vocês. Nós disponibilizamos lá dentro do Zendesk Suporte o código HTML, é só copiar e colar. E é uma forma que a gente tem de incentivar também o uso da central de ajuda e oferecer esse atendimento de uma maneira mais proativa. Depois a gente tem um outro aplicativo, na verdade um aplicativo, o primeiro aplicativo que eu vou trazer aqui para vocês, que é o Pathfinder. Esse aplicativo é muito legal, porque assim como os outros, tá? Ele fica ali do ladinho direito dos tickets, né? E ele mostra todos os artigos da central de ajuda que o cliente visualizou antes de enviar o ticket. Então, isso é muito legal, porque às vezes o meu agente ele vai dar uma resposta padrão para o cliente, mas o cliente já viu aquela resposta padrão na central de ajuda, então eu sei
que o problema dele pode ser mais complexo ou que alguma coisa não ficou clara, né? A gente tem, então, como resultado disso, uma resolução muito mais rápida e um cliente mais satisfeito, porque vai estar realmente sendo atendido com respostas que levem em consideração o caminho que ele percorreu antes de abrir esse ticket. Depois a gente tem um outro aplicativo que é muito útil e muito usado para quem utiliza o Guide, que é o Knowledge Capture. Esse aplicativo, ele também fica ali dentro, né, do próprio ticket, e aí a gente consegue buscar por artigos dentro da central de ajuda, né, como vocês podem ver. Eu consigo inserir os links para esses artigos da central de ajuda no ticket que está sendo trabalhado, que também é uma prática muito importante para ensinar e influenciar os nossos clientes a acessarem mais a central de ajuda. O agente, ele consegue adicionar feedbacks para artigos que precisam ser atualizados, então, de repente, ele identifica que o artigo tem alguma informação incorreta, ele consegue adicionar ali um comentário, que é visto somente internamente, claro, e aí a gente consegue ter os artigos atualizados com mais frequência. E ele também permite que a gente crie novos artigos enquanto a gente está respondendo o ticket, né, de acordo com o template. Então, o administrador, ele cria ali um template de artigo e o agente, respondendo o ticket, percebe que não existe conteúdo na central de ajuda para aquele tipo de dúvida, ele já consegue criar automaticamente de dentro do próprio ticket um novo artigo. A gente tem também algumas funcionalidades muito interessantes que foram recém-lançadas no Zendesk, né, pelo Zendesk Guide, que é a publicação em equipe, por exemplo, tá? O que é a publicação em equipe? A gente sabe que muitas vezes a gente tem ali uma equipe grande, né, que não pode ficar a cargo só de uma única pessoa, ficar criando conteúdos, né, então a gente consegue ter gerentes de conteúdo que vão revisar, aprovar conteúdos que foram feitos por agentes ou por outros usuários do Guide, né? Então, existe todo um fluxo de publicação. E aí, esse gerente de conteúdo, ele também consegue atribuir artigos para os redatores, falando, olha, precisa ser corrigido isso, tem algum erro, precisa ser revisado, né? E também ele mostra o status dos novos artigos para acompanhar o progresso. Então, aonde que a gente está com esses artigos que precisam ser publicados, né? Em quanto tempo a gente vai conseguir de fato publicar? Eu posso ter várias pessoas envolvidas na criação de um novo artigo, caso ele seja mais complexo. Então, é uma funcionalidade muito legal que foi lançada em alguns meses e que pode ser bastante útil quando a gente tem um fluxo grande aí de publicações. A gente tem também uma novidade, né, dentro do Zendesk Guide, que são as dicas de conteúdo, tá? Essas dicas de conteúdo, elas são baseadas em inteligência artificial e ela faz algo que eu acho sensacional, que é verificar, com base nos tickets mais recentes, quais artigos você ainda não tem na sua central de ajuda e precisa criar, tá? E aí a gente consegue ver, por exemplo, quantos tickets foram criados relacionados a um tópico que eu ainda não tenho. Então, supondo que eu ainda não tivesse lá o meu artigo ensinando como fritar ovo e eu tivesse um número alto de pesquisa sobre isso, ele já me sinalizaria que, de repente, eu preciso criar um artigo ensinando como fritar ovo, tá? Então, isso é muito legal porque é uma forma também da gente ter conteúdo relevante para os nossos clientes, né, e garantir uma melhor experiência de autoatendimento para eles. E aí a gente tem também o AnswerBot, que é a inteligência artificial nativa da Zendesk. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, não sabem direito como é que funciona, se ele é um chatbot ou o que é. Então eu vou mostrar aqui para vocês como ele funciona, e lembrando que ele é totalmente dependente da central de ajuda, ele é totalmente dependente dos artigos que a gente tem. Então, para utilizar o AnswerBot, e aí todo mundo tem disponível no Zendesk Support um trial de 30 dias, né? É importante a gente ter uma central de ajuda muito bem construída, não em termos de layout, mas sim de artigos, né? Então, como é que funciona? O meu cliente foi lá, mandou um e-mail para mim, ou abriu um ticket via formulário de contato, sobre uma determinada dúvida, tá?
Então, por exemplo, aqui eu tenho a dúvida do meu cliente, ele estava aqui me mandando por e-mail, tá? Perguntando se ele pode incluir um emoji nas respostas dele. Mandou aquilo lá para o meu time de suporte, tá? O que acontece? O AnswerBot, antes, né, ele faz ali ele fica no meio do caminho. Antes daquele ticket cair para os agentes de fato, o AnswerBot pega aquele ticket, lê o ticket, tá? Automaticamente, usando a inteligência artificial, e ele responde via e-mail, como se fosse, né, uma pessoa, algumas sugestões de artigos lá da central de ajuda que ele acredita que podem responder a dúvida daquele cliente, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, usando emoji nos comentários de ticket, melhores práticas para responder, para respostas com emoji, etc. Aí, eu tenho o meu cliente, né, recebendo esse e-mail, ele vai poder escolher se ele quer ou não encerrar o ticket dele baseado na resposta de um artigo. Então, eu li o artigo, ele vai me perguntar, esse artigo respondeu a sua dúvida? E aí eu posso dizer que não, tá? Ou eu posso dizer que sim, respondeu a minha dúvida, pode fechar o meu ticket, tá? Qual é a base disso, né? O que a gente depende disso? Então, a inteligência artificial vai sendo alimentada, então ele vai entendendo que aquela pergunta ela funciona ou não para aquele artigo, né? E também, se o cliente pedir para fechar o ticket, é um ticket a menos que vai ser encaminhado para o agente. Então, essa é a experiência do cliente, tá? E aí a gente tem a experiência do agente, tá? Por quê? Supondo que o cliente falou, não, nenhum desses artigos responderam a minha dúvida. Então, quando a gente receber aquele ticket, ele vai conseguir ver o que o cliente já tinha visto antes, né? Então, o cliente já viu aqui alguns artigos, esses artigos não resolveram o problema dele, né? E aí, os admins têm algo que a gente gosta muito, que são os relatórios, né? A partir do suporte Pro, eles conseguem ver, através do Insights, né, os relatórios dos artigos mais efetivos. Então, quais artigos de fato estão respondendo às dúvidas dos clientes, o que eu preciso melhorar, aonde que, de repente, eu estou ali falhando, tá? O AnswerBot, ele é um add-on, tá? Então, ele é pago separadamente, tá? E ele é pago por resolução. Então, vocês compram um determinado pacote, né, de quantidades de resolução, e conforme o cliente vai clicando ali em sim, fecha o meu ticket, ele vai descontando desse pacote, tá? A gente tem aí alguns clientes que já tiveram redução de 15 a 20% do número de tickets graças ao AnswerBot. Então, também é uma excelente ferramenta que é usada junto com a central de ajuda e pode otimizar muito o tempo dos agentes de vocês, tá? Bom, então vamos fazer ali um resumo, né? O ponto principal é que o atendimento self-service faz toda a diferença e os clientes têm buscado isso cada vez mais. Então, para que a gente possa de fato oferecer esse tipo de atendimento, a gente tem que, primeiro, pesquisar o que esses clientes mais estão buscando. Então, eu peço para os meus agentes listarem essas dúvidas, eu vejo nos meus relatórios, eu vejo lá nos meus tickets, e aí eu crio conteúdo baseado nisso, tá? Eu posso também personalizar a minha central de ajuda de acordo com a minha marca, de acordo com as minhas cores, inserindo o meu logo e divulgar isso para os clientes, né? E aí eu também tenho a opção de segmentar o acesso à central de ajuda, então eu consigo ter essa personalização também no sentido de oferecer os artigos certos para os clientes certos, né? E claro, tenho aí as integrações, os aplicativos e a inteligência artificial que vão otimizar a experiência dos meus clientes, tá? Pessoal, antes de abrir para perguntas, eu reforço mais uma vez que a gente tem lá a nossa comunidade, onde a gente pode não só ficar sabendo dos próximos webinars, assistir os webinars anteriores, mas também participar, colocando as dúvidas que eventualmente surjam depois desse webinar, ou para quem estiver vendo a gravação, para que também possa participar enviando as suas perguntas, tá? Bom, vamos lá, para as pessoas que enviaram as perguntas aqui através do botão de perguntas e respostas. Vamos lá. A Karina perguntou, a publicação em equipe está disponível em quais planos? Karina,
a publicação em equipe e as dicas de conteúdo disponível no plano do Guide Enterprise. O Leonardo perguntou, os formulários estão inclusos a partir de qual licença? Leonardo, você tem que ter o Zendesk Suporte, tá? Qualquer versão. E o Guide pode ser o Guide Lite, que vem gratuitamente, tá? Então, todos eles têm os formulários, tá? A Bianca perguntou, em que lugar posso encontrar as dicas de artigos no painel? Bianca, eu acho que você está comentando das dicas para novos artigos, né? Dicas de conteúdo. Como eu falei, elas estão disponíveis apenas para quem tem o Guide Enterprise, tá? E você vai ver ali uma opção no menu em que vai mostrar para você, caso, né, isso já esteja, você já tenha habilitado as dicas de conteúdo, vai mostrar para você quais são os artigos que ele sugere que você publique. Vamos lá, as perguntas aqui do chat. O César perguntou, onde encontramos o guide no Zendesk? César, quando você está dentro ali do seu Zendesk suporte mesmo, você tem ali a foto do seu perfil, né, ou uma imagenzinha ali de perfil, e do ladinho, isso fica no canto superior direito, tem um botão com 4 quadradinhos. Nesse botão você vai ver ali o guide disponível para você. O guide de todos os produtos Zendesk que você tiver contratado. A Priscila perguntou, como eu descubro quais são os meus OneTouch Tickets? Priscila, você precisa ter o suporte na versão Professional Enterprise, que te dá essa opção de gerar este relatório. E aí, se você buscar lá na nossa central de ajuda, a gente tem uma receitinha de como criar esse relatório. É só você buscar na central de ajuda OneTouch Tickets, que já vai aparecer essa receitinha para você, mas precisa ter o Insights, tá? A Stephanie perguntou, em relação às permissões, há uma forma de permitir que outras pessoas criem artigos, mas que não tenham permissão para publicar? Sim, Stephanie, é o que eu falei das publicações em time, né? Então, quando a gente tem essa opção que está disponível no Guide Enterprise, você consegue ali delimitar, né? Quem é que vai aprovar, quem é que vai publicar, quem é que vai fazer. Então, com o Guide Enterprise é possível sim. A Stephanie também perguntou sobre as dicas de conteúdo, eu acabei de responder. A Graziele perguntou, o guide está disponível no plano ou deve ser contratado separadamente? Graziele, o guide na versão light, ele vem junto com o suporte. Então, à medida que você contrata o Zendesk Suporte, você já tem o guide na versão light, não precisa contratar separadamente. O contratar separadamente é se você quiser a versão Professional ou Enterprise, tá? A gente teve aqui uma pessoa perguntando como faço para enviar um e-mail para o meu cliente poder se cadastrar na central de ajuda. O que vai acontecer, na verdade, é o seguinte, quando o cliente for acessar a sua central de ajuda, vai ter a opção ali entrar, que é a mesma que aparece, inclusive, na central de ajuda da Zendesk. E aí, ali, ele vai se cadastrar, como eu falei, pode ser com o login e senha, se você tiver habilitado o single sign-on, o mesmo que ele utiliza nos seus sistemas, né? Ou ele pode se cadastrar ali pelo próprio Zendesk e acessar com um e-mail qualquer dele, criar uma senha para ele, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então eu quero agradecer a participação de todos vocês. Conseguimos encerrar aqui nos 45 minutos. Convidar vocês mais uma vez, então, a seguirem lá a nossa página na comunidade, para vocês ficarem sabendo dos próximos webinars e assistirem os anteriores. Agradeço pela participação de todos, espero vê-los aí em breve, receber e-mails de vocês me contando que implementaram a central de ajuda de vocês e que estão tendo ótimos resultados, assim como outros clientes nossos tiveram. Muito obrigada e até a próxima. Boa tarde, pessoal.